saiu para ver as filhas da terra. Não foi mera curiosidade. Ela se sentia atraída por aquela cultura, encantada por aquelas pessoas, pelo modo de vida delas. E o que aconteceu então? O que aconteceu foi que essa busca, essa atração, gerou toda a tragédia que vemos na sequência. É importante que os jovens observem isso, porque há um ponto na vida dos jovens, e os mais velhos devem estar atentos para isso, para orientá-los e adverti-los. E os mais jovens devem ouvir o que estou falando agora. E os mais jovens, mesmo com a idade de Diná devia ter 12 ou 13 anos, entendem muito bem o que eu estou falando. Essa noção que existe hoje em dia de estupidificar o jovem, como se o jovem não entendesse o que nós falamos. Isso é falso. Os jovens entendem o que nós dizemos, os jovens sabem o que é certo e o que é errado. Quando são orientados, eles sabem o que é certo e o que é errado, e eles têm capacidade de se autodeterminar na direção certa ou na direção errada. Eles são responsáveis, sim. Eles podem entender claramente o que eu estou dizendo aqui. Essa ideia de infantilizá-los, estupidificá-los, diminuir sua capacidade de entendimento, isso não existe. Tanto que eles aprendem o mal com muita rapidez, entendem tudo e fazem tudo, sem problema nenhum. E isso vale também para o que é certo. Por isso, os jovenzinhos aqui de 12, 13, 14 anos têm plena condição de entender o que estou dizendo e fazer o que estou falando. Há um momento na vida em que tudo se define. Tudo se define. Em que decisões que você toma, escolhas que você faz, têm consequências para sempre. E consequências, muitas vezes, irremediáveis. E isso acontece nessa idade, na adolescência. Muitos jovens se sentem profundamente atraídos pelo estilo de vida lá fora, pelos valores que há lá fora, pela moralidade, ou, na realidade, imoralidade que há lá fora, pela visão moderna que há lá fora, de uma ética moderna que há lá fora, quando na verdade não é uma ética moderna coisa nenhuma, é uma falta de ética antiga, que é chamada de uma ética moderna. São atraídos por essas coisas, por essas práticas, por esses valores, por esses discursos, e seguem dessa direção, como Diná fez, atraídos por essas coisas. E fazendo isso, podem entrar em comprometimentos, podem entrar em relacionamentos, podem participar de histórias, podem realizar coisas, podem fazer certas coisas para as quais não haverá mais remédio, nunca mais. Por isso, os jovens que estão aqui, jovenzinhos, adolescentes, jovens mais velhos, pais que estão aqui, pessoas mais maduras que têm aí algum grau de influência sobre pessoas dessa idade, devem orientar os jovens sempre nesse aspecto, dizendo: vocês têm que se afastar dessas coisas. Não há como colocar vocês dentro de uma bolha, de uma redoma de vidro e trancar, como o pastor queria fazer com as 3 filhas dele. Não há como isso acontecer. Mas vocês, nas suas jornadas por esse mundo, devem distinguir entre a necessidade de viver no mundo caído e o sentir-se atraído por um modo de vida que pode destruir você para sempre. É necessário isso. Nós temos que incutir esse temor nos jovens. Os jovens têm que andar por esse mundo com medo, com cautela, porque o medo produz cuidado, o medo produz cautela, o medo faz com que a guarda fique levantada, os olhos fiquem abertos. É necessário que os jovens tenham isso e avaliem a si mesmos. Por que estou indo nessa direção? Eu estou sentindo atração pelos filhos da terra, eu, filho de Jacó, eu, filho da nova aliança, eu, pertencente ao clã sagrado, estou sentindo atração pelas filhas, pelos filhos da terra, por sua cultura, por seus valores, por suas práticas, por suas crenças, sim ou não? Se isso está acontecendo comigo, o jovem deve pensar: eu devo me afastar dessas coisas. Porque o final dessas histórias, irmãos, sempre, o final dessas histórias é trágico, é uma tragédia, sempre. Queridos, eu estou no ministério há cerca de 40 anos, um pouco menos. Eu não conheço nenhuma história de alguém que nessa fase da vida decidiu se associar aos filhos da terra e se deu bem. Nenhuma. Todas as histórias que conheço de pessoas que fizeram isso, as que voltaram, alguns nunca mais voltaram, estão perdidos até hoje, se é que estão vivos. Os que voltaram devastados. Há uma expressão de Thomas Merton
num livro chamado Montanha dos Sete Patamares, em que ele fala da sua juventude. Ele fala o seguinte: eu saí na juventude para saquear o mundo. E eu voltei saqueado. Eu fui saquear. E eu voltei saqueado.